Bem, pessoal, o aplicativo agora é o PixArt, e uma função que ela é meio incomum, porque normalmente a gente faz o inverso, que seria, que no caso a gente normalmente fotografa, né, em cores e transforma a fotografia a partir da cor em preto e branco. Nesse caso, a ideia aqui é fazer o processo inverso, transformar, no caso, uma fotografia preto e branco em uma fotografia colorida. Claro, mais uma vez, assim como eu falei lá no vídeo do Colorize, do aplicativo, né, que transforma a fotografia preto e branco em colorida, que obviamente não é preciso, não é, talvez assim, não tenha tantas ferramentas dentro dele disponíveis como você encontra no Photoshop, no computador. Mas se você talvez não tem acesso ao Photoshop, não sabe trabalhar com Photoshop, não tem computador, ou tem computador, mas não sabe, não tem afinidade com a ferramenta, e você tem essa questão, né, esse problema, e aí de repente você tem uma fotografia que é preta e branca, mas ela não, você não tem a versão dela colorida. E aí pode ocorrer isso, né? De repente você não tem a versão colorida, mas aí você de repente quer testar, quer arriscar, jogar alguma cor nela. Pode ser interessante, pode ser bom, enfim. Lembrando que, claro, obviamente há as limitações, não necessariamente, vamos dizer assim, vai ficar aí talvez o 100% que você queira, mas no que é possível fazer em relação a esse tipo de ação utilizando, né, os aplicativos, utilizando o celular, a gente tem que levar em conta que né, a gente tem que entender que há algumas limitações, mas ao mesmo tempo, se você para pensar que isso que nós estamos falando de uma ferramenta num telefone celular, ou seja, num aplicativo num telefone celular, é muito interessante. Não deixa de ser muito interessante. E a tendência, claro, né, é uma tendência evolutiva, ou seja, à medida que o tempo passa, os aplicativos vão evoluindo e vão melhorando as suas funcionalidades, certo? Bom, aqui então, estamos aqui com a fotografia preta e branca, supondo que eu não tenho a versão original dela, a gente faz aqui, né, os ajustes para ver se realmente é esse preto e branco mesmo, a gente quer com mais claro, menos claro, com mais detalhe, mais detalhes, né? Enfim. Então ela já está no ponto. Aí eu venho, por exemplo, em ferramentas, redimensionar. Normalmente aqui eu verifico porque o PixArt, infelizmente, ele trabalha com uma margem aí de 8 megapixels. Se você mexer aqui, por exemplo, né, nas dimensões de um lado, automaticamente o próprio aplicativo preenche do outro lado. E aí eu fico nessa média de tamanho de largura, né, 2.508 por 344. Ok. Que é para tentar, né, no caso, ter o máximo de resolução na imagem. E aí eu venho aqui em desenhar, e para quem assistiu o vídeo do Colorize, o qual também eu utilizo o PixArt, essa ferramenta também foi usada lá, né? Você vem aqui nesses 3 quadrinhos sobrepostos, tem ali um layer vazio, ou seja, é o início ali do trabalho. Eu venho e coloco aqui na faixa dos 35%, no caso, que é para diminuir, a função aqui de opacidade é justamente para poder trazer uma naturalidade no momento que você coloca a cor sobre a superfície. Se você deixar no 100%, fica muito forte e fica parecendo que você pincelou ali, enfim. Não fica legal. Se você tem, por exemplo, uma pintura, né, que no caso aqui de uma caminhonete, uma lataria, então fica muito forte. Então nessa faixa dos 35 você diminui e aí você consegue ter uma coloração mais próxima, né, do real.
sobrepor, que é justamente para poder a cor fixar, né, de forma mais realista naquela superfície que você esteja trabalhando. E aí é importante também a gente fazer uma análise do que é o ambiente, da onde você quer trabalhar as cores e tal. Por exemplo, nesse caso, a gente sabe que é bem popular caminhonete rural, né, na cor azul. Você pode tentar trazer para a cor azul original dela, ou você pode tentar fazer um azul assim um pouco mais diferente, mas que mantém ainda a naturalidade. A gente sabe que tem ali um morro de cafezal que é verde, bananeira que é verde, tem um pouco de mato na beirada também, que é um pouquinho, normalmente eles são um pouquinho de verde para queimado, né? Para aquela cor mais avermelhada, porque depende da época do ano. Então assim, isso tudo conta. Mas aí você vai, o chão, né, também, que ele fica entre uma tonalidade um pouco rosa ao saibro, né, mais laranja ou avermelhado. Então assim, vai depender muito do ambiente. Aí você verifica e tenta aplicar as cores de acordo com o que você lembra com o que você ou aquilo que você já viu de realidade. Bom, na outra ponta a gente tem o quadrado, né, preto. Clica nele. Aqui no caso são as cores. Por exemplo, esses quadrinhos eles ficam vazios. A maioria deles ali fica vazio. E na medida que eu vou editando, eu vou salvando ali as cores que eu preciso, que eu no caso esteja utilizando. Aqui, por exemplo, eu vou clicar no azul lá em cima, aqui na primeira, segunda, na quinta casinha, né, nesse azul. Eu já tinha deixado pré-definido. Clico lá em cima ali no verificado, ok, que é aquele tiquezinho, né, de verificado. E aqui eu verifico o tamanho e a opacidade. Então a opacidade eu posso descer mais um pouco e o tamanho eu posso aumentar, do pincel no caso. E aí escolho a forma a forma do pincel, né, como que no momento que você passar o dedo para pintar, como que ele vai se comportar. Nesse caso, eu escolhi ali um círculo, né, mais homogêneo para simular como se fosse a tinta mesmo. E aí a gente vem e vai passando o dedo, né, vai pintando. Pode deixar também a parte de dentro um pouco como se tivesse cinza mesmo, como se fosse a lataria, né, original. Então não tem muita necessidade, por exemplo, de imediato se preocupar em retirar das bordas, né, porque aí depois a gente passa a borracha e limpa a área a qual a cor ela foi introduzida. Por exemplo, aqui você pode diminuir o tamanho do pincel, porque é uma área menor. Então você diminui, definir. Ok. Ok. Aqui passou um pouquinho, depois a gente desmancha. Aqui nas bordas. Aqui dentro também, na parte da lataria interna. Aqui no caso já pode aumentar novamente, para o pincel ficar, abranger, né, uma área maior.
aqui um pouco também nessa área do capô. Diminuir um pouco, para não passar tanto assim. Ele já ultrapassou um pouquinho. Bom, então essa área já estaria praticamente pintada. Pode vir na borracha. E aí, o tamanho da borracha ele está já menor, né? Que justamente para passar nas bordas. Pode diminuir mais um pouquinho a borracha. Aqui onde a antena também pode corrigir. Diminui um pouco. Pincel para passar ali no canto. Passar aqui no canto também. Além aqui do teto, né? Pega um pouquinho da borracha. E tirar ele de cima. Bom, a princípio a gente tem aqui, colorir aqui um pouquinho. A princípio a gente tem o carro colorido. Claro que o azul, eu que optei por esse azul, mas eu poderia, por exemplo, deixar no azul, no tom que a gente já está acostumado aí, né, a ver esse automóvel rodando por aí, que é um azul, né, um azul um pouco mais claro. Esse azul que é um azul mais tem menos saturação, é um azul mais leve, né? Não chama tanto atenção quanto o azul tradicional, aquele azul claro, mais brilhoso. Então, por exemplo, agora a gente pode ver uma coloração, por exemplo, para o chão. Então a gente vem aqui, ali você já tem o layer, e ali dentro do layer, veja que tem o formato justamente da porta, do capô lá, né, do fundo, da janela aqui, refletor, tudo isso referente à caminhonete, que foi o nosso primeiro layer. Então a gente vem para o segundo, clica em mais, camada vazia, que é uma outra camada de cor para você trabalhar. Desce até os 36, 37. Vem aqui, o NO é de normal, né? Mas aí você vem aqui embaixo, sobrepor,
Ok, clico de volta no conjunto de layer aqui para fechar o menu. Vai aqui no azul, nas cores, e aí teria que ver, a gente precisa analisar o chão, como que a gente pode lidar com a coloração do chão. Por exemplo, vamos clicar aqui no laranja e ver, e talvez levar para um lado um pouco para o laranja, um pouco mais claro, ou talvez não, né? Talvez um pouquinho mais escuro, só para ver se vai ser condizente aqui com o terreno. Eu achei que ficou realmente muito amarelo. Então, vamos tentar outro aqui. Um pouco mais claro, né? Aqui no caso, como se a roda estivesse suja. Aí aqui no caso, a gente remove essa parte aqui das pedras, para deixar como se fosse umas cinzas mesmo. E continua aplicando no restante do terreno. Entendido? A gente pode também removê-lo e deixar uma cor entre o cinza, né, como se tivesse queimado, e um amarelo quase inutilizado, quase sumindo. Ou você pode, por exemplo, trazer para um tom mais laranja, né? Que aí ele vai virar, você diminui um pouquinho, ele fica quase ali num tom pastel. É uma coloração também um pouco menos agressiva em relação à coloração de terreno, correto? Bom, aqui agora a gente tem o verde, e aí a gente tem vários tons de verde, beleza? Vamos tentar aqui. Bom, eu tô correndo aqui justamente para tentar não cortar o vídeo e deixar no máximo de 25 a 30 minutos.
porque aí a ideia é justamente só mostrar assim por alto e depois o resultado. Bom, na tonalidade de verde, tentar um verde mais pro escuro. Bom, de qualquer forma eu preciso lançar uma nova layer. Então vamos lá. À medida que você vai mudando a cor, trabalhando a cor, você precisa também mudar a camada. Então você acessa mais uma camada, diminui até a faixa dos 30, entre 30 e 40, né? Sobrepor. Ok. E aí, esse verde eu vou testar aqui para ver se ele fica bem nessa região. Ok. E aqui no caso agora eu posso clicar nos 3 pontinhos ali e mesclar. Ou seja, porque aí eu junto, né, os 3 trabalhos que eu já fiz e continuo o restante. Nova camada, porque eu vou trabalhar mais uma cor, um outro tom de verde. Venho até os 30, né, a casa dos 30, sobrepor. Ok. E aí eu vou tentar uma outra cor. Bom, posso de repente ir pela parte entre aspas mais fácil, clicar aqui nessa tonalidade de verde e buscar aplicar ou aqui na bananeira ou no pasto. Vamos ver se vai ficar muito apagado. A gente pode, por exemplo, colocar talvez um verde mais claro. E aí você vai por partes. Se você de repente ultrapassou ali uma área que você vai trabalhar no próximo layer, você diminui aqui o pincel, o tamanho, e aí você vem aqui nas bordas, ok? Como é um tom de verde, talvez que você vai usar aqui, talvez não dê tanto problema, mas por via das dúvidas é interessante, né, verificar. Aqui no caso da bananeira pode ser um verde um pouco mais clarinho. E aí só vir e desmanchar. Bom, e aí você tem todo o restante do procedimento. No caso aqui você depois adiciona mais um layer, camada vazia, vem até a casa dos 30, sobrepor, ok,
E aí, aqui no caso, você pode deixar, eu vou trabalhar essa beirada aqui da estrada, e você pode deixar no amarelo ou no laranja, né? Ok. Bom, e aí é mais para ter uma ideia. Bom, depois eu vou colocar também a imagem finalizada, ela trabalhada também, para mostrar, né, como ficou. Aqui no caso, a gente clica em OK, né, salvar o desenho, e aí a gente liga aqui os dados para poder ter acesso, né, a algumas ferramentas que só funcionam se caso você precisar de algum outro tipo de coisa, como um selo, por exemplo, né? Você tem que buscar no banco de dados do aplicativo. De qualquer forma, só para poder citar como exemplo, vou finalizar aqui o processo. Caso a gente tenha algum problema, por exemplo, para salvar a imagem. Então, por exemplo, o céu, né, a gente vem aqui, em adesivo, aí você pode colocar Sky, por exemplo, né, céu. Aqui, por exemplo, eu já achei um, e aí tem que ver se ele encaixa aqui. E aí o que que você faz? Você vem até a ferramenta mesclar e vai modificando para ver se ele encaixa. Lembrando que aqui é uma fotografia com uma luz dura e essa luz aqui do céu, ela tem que tentar ser compatível com a luz que a gente tem aqui na fotografia. Ou seja, a luz que você encontrar do céu, ela não pode ser uma luz diferente daquela luz que você está buscando aqui no selo. Mas você pode também se você tiver imagem de céu em alguma fotografia, você pode transportar para cá, que também funciona. Ok? Vou tentar aqui de novo. Por exemplo, com a luz ali de 2 horas da tarde, eu não posso pegar aqui um selo com um céu, por exemplo, no fim de tarde. Não vai ficar legal. Então, um exemplo, né? Temos aqui um céu. Vamos ver se ele carrega. E aí você pode regular o tamanho. Para ele justamente preencher a imagem, né? E aí você vai mesclando. Entendeu? Por exemplo, se aqui servisse, né, tivesse, porque eu não usaria esse daqui, mas por exemplo, para que fique só o céu ali disponível, você pode vir, né, eu vim aqui em mesclar, sobrepor,
Aqui no caso você regula a opacidade. É um selo ali de céu com muito granulado, então não ia ficar legal. Mas só para ter um exemplo, você clica na borracha e aí você desmancha todo o restante da fotografia, no caso, né, do céu. Entendeu? E aí ele fica ali disponível. Entendido? Então foi mais ou menos isso. Desmanchar aqui o restante. Você pode, por exemplo, né, no caso, você pode aplicar o céu primeiro, enfim, depois ok. Você pode, e aí depois você pode vir em desenhar e continuar aquele processo, né, que eu fiz antes. E aí, aqui no caso não vai funcionar, né? Olha só a diferença, qualidade, opacidade 100% e aqui ele está no normal. Então, veja como fica, né? É como se tivesse pego uma lata de tinta e tivesse colocado ali, mas não é esse o intuito. Então eu tenho que vir aqui, descer a opacidade e colocar em sobrepor. Ok? Aí eu venho e passo aqui, né? E aí vou pintando o cenário, só para ter uma ideia. Né? Então, por exemplo, ó, você já teria aqui um céu ali já montado, né? Já teríamos ali um céu montado dessa forma, ou seja, você pode pintar também o céu de azul, mas você consegue ali um selo para poder completar esse pedaço, no caso, do céu, e depois pintar o restante da imagem, ok? Então, essa é uma imagem preta e branca. Eu já tinha feito aqui antes, né? Porque justamente demora muito. Então, nós temos aqui uma imagem preta e branca. E aqui ela colorida. Então, nós temos aqui essa imagem que eu fiz primeiro. Utilizei o céu ali, meu selo e tal. Eu ainda preciso corrigir algumas coisas, mas coloquei ali, né, os tons ali da vegetação e tal, coloquei também o chão, né? Enfim, e aí você pode levar essa imagem para terminar a edição num outro aplicativo de filtro, enfim, trabalhar as cores individualmente, né? Então essa aqui é a preto e branco. Então essa é a preto e branco. E aí ela foi trazida aqui para como se tivesse sido como se fosse uma fotografia originalmente colorida. Tem o cantinho ali de cima, né, que eu preciso ainda consertar, mas isso aí é fácil. No touch retouch ali você tira aquele cantinho ali onde está um azul mais escuro. Mas de qualquer forma, o chão para mim ficou perfeito, porque esse era um chão também que eu normalmente é um chão, um tipo de solo que eu enxergo bastante também em época assim de seca, né? E aqui é o aplicativo, aqui é a ferramenta, né, onde a gente vai brincar aqui, moldar no PixArt
e aí ela fica assim, né? E aqui a gente tem a versão preta e branca, ou seja, como se a gente tivesse uma imagem PB, e aí a gente vai e cria a imagem colorida. Beleza? Então é isso, a gente utiliza aqui o PixArt para poder fazer esse tipo de ação. Ok? Aqui ela preta e branca, originalmente, né? Vamos supor, originalmente preta e branca, e aqui após ser levada no PixArt. E aí depois, claro, se você quiser dar mais nitidez, ou fazer algum outro tipo de intervenção, é só levá-la em algum outro aplicativo aí que você queira, tenha mais praticidade para usar, né? Seja mais útil para você. Importante também que se você for usar filtro, cuidado com o céu, né? Porque como o filtro ele pode pegar a imagem toda, se você não puder remover a parte do céu, é um pouco complicado. Ou se não, você vai no Snapseed, usa lá a ferramenta seletivo, vai até, no caso, estrutura e gira ao contrário, sentido anti-horário, né, passando o dedo na tela horizontal para a esquerda, para ele poder ficar, para ele servir como um redutor de ruídos. E aí você vai e depois utiliza a ferramenta que você quer, que também vai aplicar no céu. Ok? Aqui no caso preto e branco, levei aqui no PixArt, colori, né, a imagem, e aí ela ficou assim. Ok? Claro, aqui precisa de uns ajustes de tudo, mas é interessante ver que a gente pode, se a gente usar um pouquinho aí a imaginação, a gente pode conseguir resultados aí até interessantes utilizando um celular e um aplicativo de celular. Lembrando, uma coisa importante, inclusive você pode até fazer, eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre como você deixar alguma parte da imagem preta e branca e uma parte colorida. Aqui também dá para fazer isso, ok? Dá para você deixar uma parte preta e branca e uma parte colorida. Ou uma maçã vermelha com fundo preto e branco, como nos vídeos que eu já postei aqui. Se eu não me engano, acho que foi Snapseed, PixArt e Towiz. Não lembro se tinha uma outra ferramenta também, que eram são aplicativos que você consegue deixar uma parte da imagem colorida e o restante preto e branco. E ele também, nesse caso aqui, funciona também para essa finalidade. Ok? Então é isso, preto e branco. E aqui ela colorida artificialmente no PixArt. Valeu!